Esta primavera, florescemos juntos. Apoie as vozes plurais que não têm medo de ir contra a corrente e partilhe a sua opinião nos comentários. Desfrute de todos os benefícios Observador, agora com 20€ de desconto. Assine hoje em observador.pt. Bem-vindos ao Sofá do Parlamento. O PS já confirmou que vai viabilizar o Orçamento de Estado e o Primeiro-Ministro aproveitou já o Congresso do PSD para apontar aos próximos meses de liderança do Governo. Apresentou medidas para a educação, segurança e até uma reestruturação da área metropolitana de Lisboa. Hoje recebemos o deputado do PS e presidente da Distrital de Setúbal. Bem-vindo, André Pinotes Batista. O PS envolveu-se demasiado num processo negocial e acabou por ficar sem alternativa a não ter que viabilizar este documento do Orçamento do Estado. Antes de mais, obrigado pelo convite para me sentar neste simpático sofá. Não, de forma nenhuma. O PS fez aquilo que compete a um partido responsável da oposição, que a lidera com sentido de Estado, que é poder definir aquilo que é dentro da sua ideologia, dentro do seu conteúdo programático e dentro do programa com que se apresentou com verdade aos portugueses, colocar as fronteiras que tinha que colocar e livrámos o país de uma péssima medida e mitigámos outra e criámos também as condições para evitar uma crise política que Luís Montenegro desejava e não vai ter, e citando alguém de má memória, a bem de Portugal e dos portugueses, conseguimos que o Primeiro-Ministro não tivesse, no fundo, a catástrofe que desejou. Mas ainda assim Pedro Nuno Santos admitiu que qualquer saída traria desvantagens para o PS. Isto não revela que a estratégia de negociar foi errada? Miguel, eu não me lembro de um líder da oposição que não tivesse que tomar a menos má das decisões. Não me recordo. Pensando em Marcelo Rebelo de Sousa, pensando em António Guterres, pensando em José Sócrates, pensando em todos eles, a única pessoa que não teve que tomar decisões em António José Seguro, em Rui Rio, a única pessoa que não teve que tomar decisões difíceis foi José Sócrates, que chegou à liderança do Partido Socialista e poucos meses depois já era Primeiro-Ministro. Portanto, parece-me que nós dedicamos muito tempo a analisar e a torturar o caminho que foi feito, sem perceber que qualquer que fosse o caminho do líder da oposição, ele seria sempre muito escrutinado. E vamos ver. Eu estive ao lado de Pedro Nuno Santos no dia das eleições legislativas, quando recebemos os resultados, e nós nesse dia, no Hotel Altis, tivemos a inteira percepção que ia ser colocada uma pressão tremenda sobre o Partido Socialista, e isso veio a acontecer, e portanto fez bem Pedro Nuno Santos em negociar, ganhou um espaço de respeito para o Partido Socialista que deve ser protegido independentemente da nossa viabilização. Mas o processo de decisão não devia pelo menos ter sido mais rápido, isto porque Pedro Nuno Santos apresentou duas justificações que já eram conhecidas, a questão do país ter ido a eleições há pouco tempo, por exemplo. Miguel, neste sofá onde nós nos sentamos já se sentaram antes de nós muitos homens e muitas mulheres com a mesma questão. Avaliar o líder da oposição, se o líder da oposição tomou uma decisão mais rápida, mais lenta. Eu insisto no seguinte, tudo isso é espuma dos dias. Aquilo que releva é o que tem impacto na vida das pessoas. E nós políticos, temos a obrigação de compreender o que é importante para o país, o que é o sentir das pessoas, com franqueza. Nós podemos torturar o caminho que foi feito por Pedro Nuno Santos, isso pode interessar a muita gente fora do Partido Socialista e pouca dentro do Partido Socialista, mas a verdade é que o caminho que foi feito trouxe uma respeitabilidade, trouxe a noção aos portugueses de que a vestimenta de impulsivo, de responsável, que tentavam colar a Pedro Nuno Santos é falsa, e repare nisto, os mesmos comentadores que criticaram Pedro Nuno Santos por ter chumbado o orçamento antes dele o ter chumbado, são os mesmos que depois o aplaudiram e que agora o criticam por ter demorado muito tempo. Mas os nossos ouvintes percebem muito bem isto. Todo o líder da oposição é olhado com dúvidas. Todo o líder da oposição é colocado perante uma justiça relativa, uma crítica injusta. Não houve ninguém. Eu chamo a atenção do seguinte. Elogiamos muito a qualidade de Marcelo Rebelo de Sousa. Marcelo Rebelo de Sousa, enquanto líder da oposição, conseguiu menos do que Pedro Nuno. E Pedro Nuno é líder da oposição há 10 meses e Marcelo Rebelo de Sousa liderou-a durante muito tempo. Nem sequer conseguiu ir a votos. E, portanto, se nós elogiamos a mestria, a capacidade e a sagacidade e a criatividade e a intriga do Presidente da República,
Bem, podemos também elogiar a tenácia de Pedro Nuno Ou Santos, seja, ele sai ainda que mais fortalecido com este processo e não o oposto. não, é muito relativo a essas avaliações. Nós tendemos a olhar para estes processos como um combate-boxe. Se deu KO, se ganhou por pontos. Eu tenho uma visão diferente. Pedro Nuno Santos cumpriu o seu papel. Não deixou hipotecar aquilo que é a ideologia, aquilo que é o compromisso que o Partido Socialista assumiu com os portugueses, porque nós, ao contrário da AD, dissemos a verdade em campanha e, simultaneamente, granjeou um espaço que lhe vai permitir, durante 2 anos, poder reconstruir o Partido Socialista, depois de 8 anos e meio de governação, em que acertámos mais do que errámos, mas também errámos reconciliar-se com os portugueses. Pedro Nuno Santos tem uma particularidade muito interessante. Na rua, as pessoas gostam mesmo, empatizam mesmo com o líder do Partido Socialista, e à medida que Luís Montenegro for sendo desfeiteado pela verdade, à medida que os anúncios que fez venham a chocar de frente com a realidade, Pedro Nuno Santos vai granjear uma base social de apoio cada vez maior, uma compreensão cada vez maior dos portugueses, e, portanto, este tempo é útil para o país, é útil para o Partido Socialista, mas é também útil para Pedro Nuno Santos estabelecer esta relação com as pessoas. Eu digo muitas vezes isto e é muito interessante. O povo português gosta de Pedro Nuno Santos, independentemente daquilo que o comentariado diz ou deixa de dizer, é andar com ele na rua, é ver a interação dele com as pessoas, e, portanto, eu acho que, num certo sentido, Pedro Nuno Santos sai fortalecido porque vai ter tempo de fazer o seu percurso, e isso é muito importante. Ainda antes de irmos ao futuro também do PS, depois deste processo, que estratégia é que o PS deve ter durante a fase de especialidade? Ou seja, há aqui a possibilidade de acabar a votar ao lado do Chega medidas que o Governo não apoia, nas chamadas coligações negativas? Olha, eu não lhe quero devolver a questão só o perigo do Governo acabar a votar ao lado do Chega, ou só o perigo do Bloco de Esquerda acabar a votar ao lado do Chega. Mas é importante que os nossos ouvintes percebam, eu aprovei até hoje 11 orçamentos de Estado por voto favorável. Desta vez vou viabilizar o meu 12º Orçamento de Estado por abstenção. E aquilo que me foi pedido como deputado, e faz parte daquilo que também é o nosso compromisso e a nossa disciplina, mas foi também um consenso do grupo parlamentar e um consenso da Comissão Política Nacional, é de não criar despesa nem de estabilizar aquilo que são as contas certas que o Partido Socialista deixou ao AD, por muito que a AD o negue, e temos uma estratégia de transparência com os portugueses. Nós vamos votar de acordo com aquilo que estamos de acordo, não nos peçam para votar contra aquilo que estamos de acordo, como disse o Presidente Carlos César, que isso é um absurdo, e não nos perguntem novamente como é que o Chega vota as nossas propostas. Perguntem-nos como é que nós votamos as propostas do Chega. Eu insisto nisto, eu tenho desafiado todos os deputados da AD, PSD, CDS e L a dizerem onde é que o Partido Socialista aprovou uma medida do Chega. A dizer onde é que o Partido Socialista fez um acordo com o Chega é falso, não tem razoabilidade, não há nenhum português que acredite que Pedro Nuno Santos e André Ventura têm qualquer tipo de acordo, e é importante dizer porque é que isto existe. Existe porque Luís Montenegro tem uma estratégia de diabolização que lhe dá jeito da extrema-direita no continente, que não tem nos Açores nem na Madeira, mas teve reuniões discretas com eles. E, portanto, Luís Montenegro tem utilizado essa verbalização de acordos. Eu quero repetir, é mentiroso quem diz que o PS tem qualquer tipo de acordo com o Chega, que Pedro Nuno Santos tem qualquer tipo de acordo com o André Ventura, e é mentiroso também quem não vai ver que, se o Chega votar a favor das medidas do Partido Socialista, esse é um problema do Chega. O Partido Socialista não viabiliza medidas do Chega. E, portanto, é uma não questão e tem que ser dito na praça pública uma coisa muito simples, que é: não insistam numa mentira. Mas ainda na questão da especialidade, não há aqui a tentação de, por exemplo, chumbarem medidas que permitam ganhar margem orçamental para depois tentarem impor algumas propostas do PS? Não há tentações nestas coisas. O processo de especialidade é um processo delicado, é um processo no qual na Comissão de Orçamento e Finanças são realizadas milhares de votações. Eu penso que às vezes os nossos cidadãos não têm a noção, mas o processo orçamental, entre a aprovação na generalidade e a aprovação final global, tem um mês de tramitação, que se divide basicamente em 3 semanas de audições a ministros que vão apresentar as suas componentes setoriais, e não só ministros, também o SES, também os sindicatos, também um conjunto de entidades, e depois tem 1 semana e meia que é de votações exaustivas. Eu lembro-me de um processo orçamental que teve mais de 1400 alterações ao Orçamento de Estado.
é natural que o Partido Socialista chumbe e aprove as coisas com as quais discorda e concorda. Nós temos um compromisso, e esse é muito importante reiterar, que é: não vamos perturbar as contas públicas. Eu peço desculpa, mas não podemos ser mais claros. Nós vamos viabilizar o orçamento pela nossa abstenção na generalidade e na especialidade. Uhum. Entre o processo inicial e final, nós não vamos criar dificuldades orçamentais, nós não vamos criar desequilíbrios. Agora faremos as nossas contas, aprovaremos as nossas medidas. Miguel, isto é o que é suposto. O Partido Socialista tem tantos deputados como a AD. As pessoas ainda não perceberam isto, mas a legitimidade de um deputado é igual, seja de um grupo de 78, de um grupo de 50 ou do grupo... Por isso é que a minha questão é se o sentido de responsabilidade que o PS já disse que vai ter é apenas meramente aritmético, ou seja, não violar aqueles 700 milhões de excedente, ou se é um sentido de responsabilidade de não desvirtuar o orçamento que o Governo apresentou. Eu às vezes tenho uma prerrogativa que gosto muito, que é discordar do meu partido. Eu não sinto que o Partido Socialista tenha nenhum dever de responsabilidade especial. O Partido Socialista tem o dever de responsabilidade de ser o maior partido da democracia portuguesa, aquele que estabilizou o nosso regime democrático, que nos integrou na União Europeia, que nos colocou, em termos europeus, num progresso económico e de contas públicas certas que não havia há muito tempo. Isso é a responsabilidade que o Partido Socialista tem. A responsabilidade do Partido Socialista não é um exercício para ser avaliado pelo Dr. Marcos Mendes aos domingos nas crónicas pouco honestas que faz. A responsabilidade do Partido Socialista não é para ser balizada pelo Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, que falha a verdade 8 vezes por semana. A responsabilidade do Partido Socialista é ser leal aos seus princípios e não criar perturbação do ponto de vista das contas públicas, que é um legado que deixamos. E, portanto, eu não faço o mesmo exercício que alguns socialistas fazem de colocar uma culpabilização no Partido Socialista daquilo que é o exercício que tem que fazer. Volto a dizer, este é o 12º exercício orçamental em que eu participo, e a responsabilidade que tive no tempo da geringonça, no tempo da pandemia, no tempo da maioria absoluta ou agora na oposição, é a mesmíssima. O nosso auditório que perceba que o Partido Socialista tem obrigações com os cidadãos, não tem obrigações com os comentários nem com os comentadores. E, portanto, a responsabilidade que nós temos é só esta. Nas medidas que vamos tomar, no balanço entre o que vamos aprovar, propor, chumbar, nós não vamos criar nenhum déficit. E digo-lhe uma coisa, Miguel. O Ministro das Finanças negou que tinha uma herança muito positiva, negou que tivesse uma folga orçamental e depois andou a distribuir dinheiro e agora anda a fazer brilharetes com a folga que lhe deixaram. Mas isso, o nosso sentido de responsabilidade diz-nos que, anotando a desonestidade do Ministro das Finanças, não vale a pena também criticarmos aquilo que não é de criticar. E, portanto, as contas certas são uma coisa importante para o Partido Socialista. Que vão manter. E vamos manter. Estamos preocupados, aliás, que Luís Montenegro não as estrague. Durante a fase final deste processo, Pedro Nuno Santos pediu uma só voz dentro do partido. O secretário-geral cometeu um erro ao proferir estas declarações? Bem, quem ouviu as declarações com atenção e dentro do contexto percebe que não cometeu. Se depois formos analisar que foram os ecos das declarações, talvez não tenha sido a formulação mais feliz. Pedro Nuno Santos não disse que o Partido Socialista tinha que ter a sua opinião. Pedro Nuno Santos não disse que nenhum militante do Partido Socialista deveria anular o seu espaço de intervenção. Aquilo que Pedro Nuno Santos disse é que no momento nevrálgico de negociação não devíamos dar trunfos aos nossos adversários. Ora, isto é muito diferente daquilo que foi a lei da rolha de Cavaco Silva, por exemplo. Aquilo que Pedro Nuno Santos estava a pedir não era que ninguém se silenciasse, era apenas que não deixássemos trespassar para Luís Montenegro, que teve uma postura zigue-zagueante durante as negociações, divisões que lhe trouxessem ganhos negociais. E este pedido de Pedro Nuno Santos tem uma particularidade. Independentemente de o considerarmos mais feliz ou menos feliz, não é feito no seu próprio interesse. É feito no interesse do Partido Socialista no decurso de um processo eleitoral. Se eu estiver a negociar com o Miguel e o Miguel estiver em surdina a ouvir os meus melhores amigos a dizer o André vai ceder, o Miguel vai saber onde é que me deve pressionar. E, portanto, não vamos dramatizar uma coisa que não tem dramatismo. Eu percebo que se a pergunta for feita de uma determinada forma pareça o que não é, mas o secretário-geral do Partido Socialista tem só lhe conheço um radicalismo, é pela liberdade, não lhe conheço mais nenhum, ao contrário do que lhe costumam dizer, e, portanto, posso testemunhar que em 25 anos de convivência jamais Pedro Nuno Santos se importou com opiniões diversas. Pelo contrário, o líder da oposição é alguém que tem muito gosto na discussão, tem muito gosto
em opiniões diversas e, portanto, parece-me que não cometeu nenhum erro. Deixe-me ir aqui a outra dimensão do André Pinotes Batista, é presidente da Assembleia Municipal do Barreiro. No Congresso do PSD, Luís Montenegro falou deste plano de requalificação para a área metropolitana de Lisboa, que envolve 3 polos. Um deles é o Arco Ribeirinho Sul, que é um projeto que envolve Barreiro, Almada e Seixal. O que é que as autarquias sabem deste projeto anunciado pelo Primeiro-Ministro? Olha, Miguel, sabe, estas coisas às vezes têm nuances caricatas e nós também temos de ter boa disposição na vida política. Se eu disser ao Miguel que vou fazer obras em sua casa, mas não lhe disser quando, nem por quanto, nem porquê, nem por que motivação, o Miguel ficaria triste ou ficaria contente. Todos nós gostamos de saber que nos vão fazer obras em casa. Mas primeiro, convinha que eu falasse consigo e Luís Montenegro não falou com nenhum presidente de Câmara de Almada, Seixal, Moita, Montijo, Barreiro e Alcochete. Mais, o Arco Ribeirinho Sul não corresponde a Almada, Seixal e Barreiro. Aí é onde estão os territórios expectantes da antiga Siderurgia Nacional, da antiga CUF e da antiga Lisnave. O Arco Ribeirinho Sul é um projeto que tem a ver com um conceito de área metropolitana cidade de duas margens, um conceito que está consagrado em documentos estratégicos. Foi, aliás, Miguel Pinteluz, já no exercício de funções, plasmou a importância deste conceito. E depois ele vem de Braga, um anúncio, que atropela e cinge a 3 concelhos aquilo que, na verdade, diz respeito a toda a margem esquerda, diz respeito à área metropolitana de Lisboa, e a perplexidade é esta. Como é que é possível que ninguém tenha contactado os presidentes de Câmara que tutelam os instrumentos de gestão territorial? Como é que é possível que se anuncie de Braga um conjunto de coisas sem especificar? Eu confesso-lhe, talvez isto seja curioso, que eu não tenha notado muitos erros políticos a Luís Montenegro. Luís Montenegro é um mau primeiro-ministro, mas é um bom gestor de si próprio. E este talvez tenha sido o primeiro grande erro de Luís Montenegro. E eu estou convencido, aliás, que esta coisa dos anúncios, mais cedo que tarde, passará a pesar muito sobre os ombros de Luís Montenegro. E interpreta isto como um pescar de olho às eleições autárquicas? Repara, se é um pescar de olho, é um pescar de olho muito pouco eficaz, não é? Quem pesca em mar que não tem peixe, sem isco e sem noção do que está à procura, não ganhará grande coisa. Pode piscar o olho, mas ninguém o está a ver, porque fazer anúncios sem explicar o que são não mobiliza ninguém. Houve uma alteração sociológica muito grande nos eleitorados. Os eleitorados, sejam em autárquicas, em legislativas, em europeias ou presidenciais, já não têm muita disponibilidade para o anúncio. Tem muita disponibilidade é para a proximidade e a concretização. E o Luís Montenegro tem sido o campeão do anúncio, mas agora terá que começar a concretizar. E, portanto, eu digo-lhe com franqueza, não há nenhum impacto, nem positivo nem negativo, deixe-me, aliás, que por honestidade lhe diga, neste anúncio de Montenegro no distrito de Setúbal. Aliás, é caricato que tenha sido feito desta forma, mas aquilo que nós queremos saber aqui é o que é que isto corresponde, o que é que quer dizer um parque urbano, uma sociedade de reabilitação. Sabe, Miguel, o que isto parece é uma outra coisa. O que isto parece é que Luís Montenegro olhou para o mapa e viu onde é que havia mais especulação imobiliária e encontrou que a maior especulação imobiliária que havia era nos terrenos que vão se ficar vagos pelo aeroporto, era numa zona da margem sul, que já aqui citámos, e numa zona oeste. E, portanto, parece que criou um veículo para ter dentro de uma bolsa toda a especulação imobiliária. E, portanto, fica este alerta para o futuro. Luís Montenegro não ganhou um voto com esta atitude. Ela não faz sentido. Nós não a criticamos. Simplesmente ela não tem mesmo razão de existir. E depois eu volto a insistir consigo, Miguel. Se eu anunciar de Paris que lhe vou fazer obras em casa sem dizer ao Miguel, sem lhe dizer quais são as obras, quanto é que custam ou qual é que é a iniciativa, isto nem sequer chega a ser um anúncio, é um para-anúncio. Mas os autarcas do Partido Socialista estão disponíveis para ouvir o que é que quer dizer o anúncio do Governo, mas devia ser ao contrário. O Governo não devia fazer anúncios espúrios e depois ir explicar o que são. O Governo devia saber explicar-se. É Presidente da Distrital de Setúbal, temos autárquicas daqui a um ano, a capital de distrito é ainda governada pela CDU, a Presidente anterior já anunciou que vai ser candidata de forma independente, o PS até tem tido uma recuperação autárquica no distrito de Setúbal. A minha pergunta é se para tentar conquistar a capital vai apostar novamente em Fernando José.
Olha, a presidente anterior já teve um presidente depois dela, André Martins, e foi a Almada ser copiosamente derrotada. As escolhas dos candidatos autárquicos em Setúbal serão feitas numa parceria entre a Federação e as concelhias, mas a capital distrito, como o Miguel pergunta, é de facto diferente. Ela tem o envolvimento do secretário-geral, de mim próprio e do líder concelhio, que é o Fernando José. Eu sobre isso queria-lhe apenas dizer o seguinte: o Fernando José tem feito um trabalho notável no Parlamento, tem feito um trabalho notável ao nível local, mas este ainda não é o momento de escolhermos o nosso candidato. E, portanto, o Partido Socialista está preparado, tem trabalhado os temas dos estacionamentos, que foram um negócio muito lesivo de milhões de euros, que devia ser investigado, e aqui o investigado estou a deixar ao jornalismo, não estou a deixar ao Ministério Público, mas se o Ministério Público entender, também poderá ir analisar o que foram os mandatos de Dores Meira, mas, sobretudo, neste momento, nós estamos a tentar construir, estamos a meter uma ambição e energia positiva para mostrar aos setubalenses que não há nenhum motivo para, querendo o progresso de Setúbal, votar do PCP. Mas Não lhe escondo uma coisa: Fernando José é uma possibilidade forte, mas não é a única. Mas diria que para poder cantar vitória vai ser preciso ganhar o Conselho de Setúbal. Neste momento, reduzir apenas à capital distrito não é correto. O Partido Socialista está à beira de se tornar maioritário na nossa região. E nós temos que, em todos os shows, há uma metáfora futebolística, eu tento evitar, até pela minha atividade eu evito, mas nós vamos jogar para ganhar em todo lado. E eu não reduzo, estando convicto que vamos vencer Setúbal, até porque existe um cenário tripartido em que certamente a CDU vai ser a terceira. Mas eu não reduzo apenas à capital distrito. Para ser franco, seria vantajoso para mim decidir apenas à capital distrito, porque provavelmente o Partido Socialista vai vencer, mas eu quero mesmo disputar em todos os sítios do distrito de Setúbal e, portanto, não vou cingir a essa meta. Pede a palavra para que efeito? Para a defesa da honra, Sr. Presidente. André Pinatos Batista, nós temos aqui um segmento final a que chamamos Defesa da Honra. Já aqui falámos um bocadinho sobre como é que Pedro Nuno Santos saiu deste processo negocial. Eu ia perguntar pelo PS no seu todo. O partido sai mais dividido deste processo negocial do Orçamento do Estado? Vou-lhe dar 3 momentos distintos. A Comissão Política Nacional, onde não houve divisão alguma. A reunião de presidentes de federação, onde o respeito pelo Conselho pela Disciplina ficou evidente, porque houve uma divisão em termos do sentido do que fazer e um voto de confiança e uma unanimidade total do secretário-geral do Partido Socialista. E antes disso, um momento onde muita gente foi dando opiniões, mas a verdade é que aqueles que se dizem moderados pediam a Pedro Nuno Santos que fizesse o que Pedro Nuno Santos acabou por fazer. Portanto, eu diria que dos mais próximos aos menos próximos, dos que se identificam e dos que não se identificam, daqueles que se identificam, mas aproveitam estas alturas para ganhar notoriedade dizendo o contrário daquilo que diz o secretário-geral, se fizesse uma sondagem em urna, se fizesse uma votação secreta, a votação daria esmagadoramente aquilo que Pedro Nuno Santos decidiu. E, portanto, não noto mesmo nenhuma divisão. E digo, aliás, o seguinte: não noto uma divisão nem do ponto de vista das bases, que estão unanimemente do secretário-geral, e mesmo nas ditas cúpulas, que é um conceito que eu refuto, mas que acho que é importante aqui, aquilo que as pessoas que se dizem oposição a Pedro Nuno Santos queria, não era diferente disto. Mas eu também não vejo uma oposição a Pedro Nuno Santos, portanto, eu diria que o Partido Socialista sai daqui com tempo para fazer a renovação que tem que fazer. Miguel, digo-lhe isto para terminar o meu raciocínio. O Partido Socialista teve a 7 de novembro a notícia que as autoridades estavam a entrar em São Bento. Teve congresso e teve eleições em dezembro, congresso em janeiro, eleições regionais dos Açores, eleições legislativas, eleições regionais na Madeira e eleições europeias. E, neste momento, o Partido Socialista precisa de se regenerar, levando protagonistas e métodos. É cansativo o que eu acabei de dizer, mas foi mesmo cansativo o calendário que nós tivemos. Pedro Nuno Santos, o secretário-geral do Partido Socialista, teve até hoje o calendário mais apertado de sempre. Mas a vida política não é para nos queixarmos, é para resolver. É isso que Pedro Nuno Santos tem por missão e é isso que Pedro Nuno Santos vai fazer. E, portanto, temos tempo, temos disponibilidade e agora é uma questão de irmos ao nosso trabalho e provarmos às pessoas que vamos melhor com o Partido Socialista do que com este governo que mentiu durante a campanha e continua a mentir e que não vai ter resolução para melhorar a vida das pessoas.
e, portanto, foi fácil andarem na oposição a criticar o Partido Socialista. Com o peso da governação às costas, é muito mais difícil fugir à realidade e não há Marcos Mendes que os salve. Ou têm respostas para melhorar a qualidade de vida das pessoas, mas será um dia em que a realidade se abate sobre eles. Nas imigrações, na segurança, no SNS, nas questões fiscais, nas questões que têm a ver com a nossa juventude, em todas estas matérias de habitação, disseram que era tudo fácil. Ora, pois, se é fácil, façam. E nós vamos perceber que as coisas não são tão simples como se dizia na oposição. André Pinatos Batista, obrigado pela disponibilidade para se juntar ao Sofá do Parlamento. Eu sou o Miguel Viterbo Dias e o Sofá está de regresso na próxima quarta-feira.